Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Os lustrosos candelabros do Grand Oak Ballroom refletiam na taça de champanhe de Victoria Sterling, mas o brilho não conseguia alcançar o pavor gélido que se enrolava no seu estômago. Esta noite era suposto ser uma celebração do mais recente triunfo do seu marido Richard, uma fusão que solidificaria o seu império. Mas quando Richard subiu ao palco, a sua mão não procurou a dela. Estava entrelaçada com a de uma mulher cujo sorriso era tão polido quanto o mármore do chão. Uma mulher que ele apresentou não como colega, não como amiga, mas com 3 palavras que destruíram o mundo de Victoria: a minha nova esposa. Mal ele sabia que, enquanto reescrevia a história das suas vidas, ela estava prestes a apagar o nome dele de todos os bens que possuía. Victoria Sterling era muito o epítome da elegância silenciosa. Uma mulher que circulava pelos círculos dourados da alta sociedade nova-iorquina com uma graça discreta que muitos confundiam com fragilidade. Era a esposa perfeita para um homem como Richard Sterling, um magnata do imobiliário cuja ambição era tão imponente quanto os arranha-céus que levavam o seu nome. A vida deles era feita para revistas, uma penthouse espaçosa na Park Avenue com vistas panorâmicas para o Central Park, verões nos Hamptons e uma coleção de arte que podia rivalizar com um pequeno museu. Para o mundo exterior, era um casal de poder, um testemunho de que se pode ter tudo. Mas Victoria conhecia a verdade. A vida deles, outrora uma tapeçaria vibrante de sonhos partilhados e noites apaixonadas, tinha se desvanecido numa atuação cuidadosamente orquestrada. O riso já não chegava aos olhos de Richard, e o seu toque, quando acontecia, parecia mais uma formalidade do que um ato de afeto. Ela notara a mudança há cerca de 1 ano. Foi subtil no início. Noitadas no escritório, dizia ele, por causa de um novo projeto exigente, uma súbita obsessão com o telemóvel que ele inclinava para longe dela. O leve e estranho perfume no colarinho, que ele descartava como um encontro fortuito com uma cliente demasiado entusiasta. Victoria, sempre pragmática, tentou abordar o assunto. Sugeriu terapia, umas férias, qualquer coisa para colmatar o abismo que crescia silenciosamente entre eles. Richard desvalorizou as suas preocupações com um aceno de mão, atribuindo os receios às hormonas da gravidez. Sim, Victoria estava grávida. 7 meses de gestação da criança que ambos desejavam desesperadamente. Uma criança que, ela pensava, seria a cola que uniria os pedaços do casamento. Agora, os suaves pontapés no ventre pareciam menos uma promessa de nova vida e mais uma contagem decrescente para uma tempestade iminente. Esta noite era o baile anual da Sterling Enterprises, um evento luxuoso para celebrar a fusão bem-sucedida com uma empresa rival. Era o culminar de 1 ano de trabalho incansável para Richard, um acordo que cimentaria o seu legado. Victoria passará a tarde num turbilhão de preparações, a sua estilista pessoal a tratar do vestido azul safira que deslizava sobre a barriga, uma equipa de cabeleireiros e maquilhadores a esculpirem a imagem perfeita da esposa de um bilionário. Mas por baixo das camadas de seda e diamantes, um pressentimento roía-a por dentro. Richard estivera estranhamente distante toda a semana, as conversas curtas e os olhos carregando um segredo que ela não conseguia decifrar. Enquanto se olhava ao espelho de corpo inteiro, com a mão repousada protetoramente sobre o ventre, não conseguia afastar a sensação de que se estava a enfeitar para um sacrifício. A mulher que a fitava de volta era bonita, elegante e completamente sozinha. A viagem até ao Grand Oak Ballroom foi silenciosa. A tensão no banco traseiro do Rolls-Royce tão espessa que poderia ser cortada com a faca cravejada de diamantes que ela receberá como presente de casamento. Richard estava absorvido no seu telemóvel, um pequeno e tenso sorriso a brincar-lhe nos lábios enquanto escrevia. Não reparou nas mãos dela tremer no colo, nem no olhar fixo no seu perfil, à procura de um vislumbre do homem com quem casara. O salão estava repleto de rostos familiares, parceiros de negócios, rivais e a elite da cidade, todos envoltos em alta costura e cobertos de joias. O ar vibrava com uma mistura de genuína admiração e inveja mal disfarçada pelo homem da noite. Quando entraram, uma onda de fotógrafos caiu sobre eles, os flashes como uma barragem de pequenas explosões. Richard, sempre o artista do espetáculo, puxou-a para mais perto, o braço um peso possessivo sobre os ombros dela, um sorriso colado no rosto para as câmaras. Era uma pose bem ensaiada, aperfeiçoada ao longo dos anos.
Mas esta noite parecia uma traição. Durante o coquetel, Vitória desempenhou seu papel com uma atuação digna de um Oscar. Sorriu, conviveu, aceitou felicitações pelo sucesso de Richard e votos de felicidade para a chegada iminente do bebê. Mas os olhos dela continuavam a desviar-se para Richard, que comandava a atenção no centro da sala. Ele estava no seu elemento, um rei no seu castelo, e ela era apenas mais uma das suas preciosas posses em exposição. Foi durante o jantar que a primeira vibração do terremoto que estava por vir se fez sentir. Vitória estava sentada na mesa principal, uma coleção cuidadosamente escolhida das figuras mais influentes da cidade. A conversa era uma mistura previsível de tendências de mercado e planos de viagem para o verão. Ela mexia na sua salada César desconstruída quando uma mulher se aproximou da mesa. Era deslumbrante, naquela forma abertamente sensual que era o completo oposto da beleza clássica de Vitória. O vestido, num vermelho flamejante, colava-se a uma figura feita de curvas e confiança. O cabelo escuro caía em ondas soltas, e os olhos, da cor de uísque quente, estavam fixos em Richard. Richard, querido, murmurou ela, a voz baixa, sedutora, um tom que parecia silenciar a conversa em redor. Vitória observou enquanto o rosto de Richard, que até então era uma máscara de profissionalismo frio, se transformava num sorriso genuíno e desprotegido. Era um sorriso que ela não via dirigido a si há anos. Isabela, disse ele, a voz carregada de uma intimidade que lançou uma nova onda de gelo nas veias de Vitória. Levantou-se, a mão repousando demoradamente na base das costas de Isabela enquanto a apresentava à mesa. Todos, está a Isabela Rossi, a nossa nova diretora de marketing internacional. Foi essencial nas fases finais da fusão. Os olhos de Isabela percorreram a mesa, o olhar pousando brevemente na barriga de Vitória antes de encontrar os seus olhos. Houve um brilho de algo no fundo do olhar. Triunfo, pena, ou talvez uma mistura de ambos. É um prazer conhecer-vos finalmente, disse. O sorriso nunca chegou verdadeiramente aos olhos. O sorriso de Vitória sentia-se congelado no rosto. Estendeu a mão, a voz num tom frio e firme que não traía a tempestade que rugia dentro de si. Bem-vinda à equipa, senhora Rossi. O resto do jantar passou num nevoeiro. Vitória não conseguia saborear as vieiras seladas nem o filé mignon perfeitamente envelhecido. A conversa animada à sua volta tornou-se um ruído distante. Só conseguia concentrar-se na forma como a atenção de Richard continuava a desviar-se para Isabela. Os olhares subtis, os sorrisos partilhados, a camaradagem fácil que revelava uma história da qual Vitória não fazia parte. Quando os pratos de sobremesa foram recolhidos e os empregados começaram a servir o champanhe comemorativo, Richard levantou-se, batendo no copo para chamar a atenção. A sala silenciou-se, todos os olhos postos no homem ao pódio. O coração de Vitória começou a bater num ritmo frenético contra as costelas. Ela teve um pressentimento, uma certeza fria e enjoativa de que o que ele estava prestes a dizer mudaria tudo. Ele começou com os habituais agradecimentos, à sua equipa, aos parceiros, ao conselho de administração. Falou do futuro, da expansão, de uma nova era para Sterling Enterprises. E então fez uma pausa, os olhos varrendo a multidão até pousarem não em Vitória, mas em Isabela. Esta fusão não é o único novo capítulo na minha vida, começou ele, a voz ressoando com uma convicção que gelou o sangue de Vitória. Chamou Isabela ao palco. Ela moveu-se com a graça fluida de um predador, o vestido vermelho um rasgo de cor contra os fatos escuros e tons suaves da sala. Richard pegou-lhe na mão, o polegar acariciando-lhe o dorso enquanto se virava para o público atônito. Como muitos de vocês sabem, a minha vida pessoal tem estado em transição. Lançou um olhar breve, quase indiferente, na direção de Vitória. Eu e Vitória estamos separados há algum tempo. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Vitória sentiu o sangue fugir do rosto. Era uma mentira. Uma mentira descarada e audaciosa. Viviam na mesma casa, dormiam na mesma cama, esperavam um filho juntos. Mas Richard ainda não tinha acabado. Levantou a mão de Isabela até aos lábios, os olhos nunca deixando os dela. E é com imensa alegria que vos apresento o futuro da Sterling Enterprises e o futuro da minha vida. Fez uma pausa para efeito dramático, a voz baixando até um sussurro teatral que se espalhou até ao último canto da sala. A minha nova esposa, Isabela Sterling.
O mundo inclinou-se no seu eixo. Os candelabros pareciam balançar, o burburinho da sala dissolvendo-se num estrondo ensurdecedor nos ouvidos de Vitória. Viu o brilho de um anel de diamantes no dedo de Isabela, uma coisa espalhafatosa e ostensiva, tão diferente da elegância clássica do anel que Richard lhe dera. Viu o sorriso triunfante no rosto de Isabela, a satisfação arrogante nos olhos, e viu a frieza final e sem remorsos nos de Richard. Ele não estava apenas a ter um caso. Estava a viver uma vida dupla. Tinha-a substituído não apenas na cama, mas em todo o seu mundo, e escolher anunciá-lo da forma mais pública, mais humilhante possível. Nesse momento, algo dentro de Vitória quebrou. A dor, a traição, a humilhação, tudo se fundiu num único ponto de raiva incandescente. A fachada frágil e graciosa que tão cuidadosamente mantivera durante anos partiu-se, e no seu lugar surgiu uma mulher de aço. Ela não gritou. Ela não chorou. Simplesmente levantou-se, um movimento lento e deliberado, uma rainha a inspecionar as ruínas do seu reino. Encontrou o olhar de Richard do outro lado da sala cheia, e pela primeira vez em muito tempo, viu um vislumbre de medo nos olhos dele. Ele confundira o silêncio dela com fraqueza, a sua graça com submissão. Cometera um erro fatal. Enquanto os primeiros sussurros chocados começavam a espalhar-se pelo salão, Vitória virou-se e saiu, a cabeça erguida. Não olhou para trás. Não precisava. A guerra acabava de ser declarada, e ela já planeava o primeiro movimento. Ele apresentará a amante como sua nova esposa. Amanhã, a esposa grávida e prestes a tornar-se ex-mulher congelaria os seus bens, e depois desmontaria o seu império peça por peça. A saída do Grand-Oc Bauron foi a mais longa da vida de Vitória. Cada passo era uma batalha contra a onda de emoções que ameaçava consumi-la. Os rostos chocados dos amigos e colegas tornaram-se num caleidoscópio de pena e curiosidade mórbida. Sentia os olhares nas suas costas, os sussurros como 1000 agulhas a picarem-lhe a pele. Mas não vacilou. A coluna permaneceu ereta, o queixo erguido num ângulo de desafio. Ela era uma Sterling, e não lhes daria o prazer de a ver desmoronar. No momento em que as pesadas portas de carvalho do salão se fecharam atrás dela, cortando a cacofonia da sua humilhação pública, a sua compostura quebrou. Um único soluço rouco escapou-lhe dos lábios. Um som de angústia tão crua que pareceu ecoar no corredor vazio e cavernoso. Encostou-se à parede de mármore frio, a mão pressionada contra o estômago como se quisesse proteger o filho ainda por nascer dos estilhaços da traição do pai. O motorista, um homem idoso e gentil chamado Arthur, que trabalhava com a família há anos, correu para o seu lado, o rosto marcado pela preocupação. Senhora Sterling, está bem? Vitória não conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça, um gesto que mais parecia um tremor do que uma confirmação. Arthur, com uma discrição nascida de longos anos ao serviço dos ricos e das suas vidas frequentemente dramáticas, limitou-se a abrir a porta do Rolls-Royce à espera e a ajudá-la a entrar. A viagem de regresso a Penthouse da Park Avenue foi um borrão de luzes da cidade e lágrimas silenciosas. O horizonte cintilante que outrora simbolizara a ambição partilhada de Richard e Vitória parecia agora zombar dela, uma recordação constante da vida que lhe fora tão cruelmente arrancada. Quando chegou, o apartamento parecia cavernoso e frio, um mausoléu de promessas quebradas. As fotografias nas paredes, uma coleção curada dos seus momentos mais felizes, agora pareciam uma piada cruel. Havia uma foto do dia do casamento. Os olhos de Richard brilhavam com o que ela julgara ser amor. Outra, deles em St. Barts, a pele bronzeada e os sorrisos despreocupados. E a mais recente, uma foto profissional de há alguns meses, a barriga de grávida apenas a despontar, a mão de Richard pousada protetoramente sobre ela. Uma mentira. Era tudo uma mentira. Com uma onda de fúria, ela arrancou a fotografia da parede. O som do vidro a estilhaçar-se, um contraponto satisfatório ao estilhaçar do seu coração. Uma a uma, arrancou as imagens da vida que tinham partilhado até que as paredes ficaram nuas e, na manhã seguinte, Vitória acordou com um sentido de propósito que não sentia há anos. A dor ainda lá estava, uma dor surda no peito, mas agora coberta por uma raiva fria e clara. Vestiu-se, não com um dos seus habituais vestidos fluidos e femininos, mas com um fato de calças cortado com precisão, do tipo que usava quando ainda era advogada. Era uma armadura.
Uma declaração de intenções. Encontrou o pai no escritório, uma sala forrada de livros de direito encadernados em pele e impregnada do aroma de papel antigo e fumo de madeira. Ao lado dele, estava uma mulher nos seus 40 e muitos, cabelo cortado num bob severo e funcional, olhos atentos e inteligentes. Vitória, está Evelyn Reed, disse o pai. A melhor advogada de divórcios de Nova York, e, durante os próximos meses, a tua melhor amiga. Evelyn Reed apertou-lhe a mão, o aperto firme, o olhar direto. Senhora Sterling, li o acordo pré-nupcial que enviou ontem à noite. É bastante abrangente. Vitória acenou com a cabeça. O pré-nupcial tinha sido ideia de Richard, uma precaução comum para um homem da sua fortuna. Ela assinará-o sem hesitar, cega de amor, acreditando que seria apenas um papel guardado num dossiê qualquer. De facto, concordou Vitória. Mas foi assinado com base na premissa de um casamento fiel e honesto. Richard violou ambas as condições. Os lábios de Evelyn curvaram-se num leve sorriso. De facto, violou. E a sua declaração pública, tão humilhante quanto descarada, de um novo casamento, estando ainda legalmente casado consigo e com a senhora carregar o filho dele, é um presente. Um presente muito, muito valioso. Abriu a pasta e retirou uma pilha de documentos. Temos de agir depressa, antes que ele tenha tempo de esconder os bens. Vamos entrar com um pedido de injunção imediata. Uma ordem judicial temporária que congelará todas as contas conjuntas, trustes e linhas de crédito. Também vamos colocar uma penhora sobre todas as propriedades dele, pessoais e comerciais. Os olhos de Vitória arregalaram-se. Isso é possível? É quando se tem um marido que cometeu adultério e causou angústia emocional de forma tão flagrante e pública, disse Evelyn, a voz carregada da confiança de quem sabe que está no topo do jogo. Vamos argumentar que ele é um risco de fuga, que pode tentar mover os bens para o estrangeiro para os proteger do acordo de divórcio. Dado o comportamento impulsivo, não é uma suposição descabida. Deslizou um documento pela mesa em direção à Vitória. Este é o pedido. Preciso que o leia com atenção e depois assine. Vitória pegou na caneta, as mãos firmes. Leu o texto jurídico, a linguagem fria e formal, um contraste gritante com as emoções quentes e confusas das últimas 24 horas. Mas à medida que lia, sentia-se poderosa. Já não era uma vítima. Era uma mulher a retomar o controlo da sua vida. Assinou o nome com um traço firme e decisivo. Muito bem, disse Evelyn, pegando no documento de volta. Vou apresentar isto ainda esta manhã. Antes do almoço, Richard Sterling será um homem muito rico, sem acesso ao seu dinheiro. Um pequeno, sombrio sorriso surgiu nos lábios de Vitória. A guerra começara. E ela acabava de disparar o primeiro tiro. A notícia da injunção atingiu Richard Sterling como um golpe físico. Estava numa reunião do conselho, a saborear o êxito da fusão e a sua ousada declaração pública da nova vida com Isabela. Sentia-se invencível, no topo do mundo. E então o telemóvel vibrou, uma mensagem frenética do seu gestor de conta pessoal. Todas as suas contas foram congeladas. Ligue-me imediatamente. Richard pediu licença para sair da reunião, um nó de confusão e irritação a apertar-lhe o estômago. Descou o número do gestor, a voz cortante de impaciência. O que diabo se passa? Tenho um negócio de milhões a fechar esta tarde. A voz do gestor estava tensa, apologética. Desculpe, Richard. Recebemos uma ordem judicial esta manhã. Uma ordem de restrição temporária. Todos os seus bens pessoais e comerciais estão congelados até audiência judicial. O sangue gelou-lhe nas veias. Com base em quê? Uma petição apresentada pela sua esposa, Vitória Sterling. O nome pairava no ar, um testemunho da sua monumental estupidez. Vitória. Ele desprezara-a, ignorara-a, humilhara-a. Esperava que ela se desmoronasse, que recuasse na dor, que aceitasse um acordo silencioso e generoso. Não esperava isto. Não esperava que ela revidasse. Terminou a chamada, as mãos a tremer com uma raiva tão intensa que quase o cegava. E rompeu de volta para a sala de reuniões, o rosto uma máscara de fúria. A reunião acabou, rosnou, a voz baixa e perigosa.
Virou-se para a assistente pessoal. Liga para Evelyn Reed. Agora. Agora ele sabia o nome. Evelyn Reed era um tubarão, um pitbull num fato de estilista. O facto de Vitória ter contratado era uma declaração de guerra. Passou a hora seguinte ao telefone com a sua própria equipa de advogados. Vozes em pânico, tentativas de contenção. A injunção era prova de bala. Vitória cronometrara tudo na perfeição, atingindo no momento de maior vulnerabilidade, logo após a exibição pública de arrogância. O juiz, sem dúvida influenciado pela reputação do pai de Vitória e pela ousadia das ações de Richard, concederá a ordem sem hesitação. Era, para todos os efeitos, um bilionário sem dinheiro. Os cartões recusados. As linhas de crédito suspensas. O negócio que devia fechar naquela tarde, agora em risco. A sua fúria, até então um vulcão latente, finalmente explodiu. Varreu a secretária de mogno com o braço, espalhando papéis, portátil e uma chávena de café meio cheia pelo chão. Soltou um rugido de raiva pura e destilada, um som que ecoou pelos corredores silenciosos e assustados da Sterling Enterprises. Tinha construído este império do nada. Abrirá caminho até ao topo de uma indústria implacável e sem perdão. Não seria derrubado por uma mulher que descartara com tanta leviandade. Agarrou no telemóvel e marcou o número de Vitória. Foi direto para o voicemail. Tentou novamente. E de novo. Cada chamada sem resposta alimentava ainda mais a sua fúria. Deixou uma série de mensagens cada vez mais venenosas. A voz rouca de ameaças e incredulidade. Como te atreves, Vitória? Depois de tudo que te dei, vais arrepender-te. Vejo-te em tribunal. Vou tirar-te tudo. Vais ficar sem nada. Estás a ouvir? Nada. Mas as ameaças soavam ocas, até aos seus próprios ouvidos. Não tinha poder ali. Ela ultrapassara-o. Superara-o. Tinha pegado na sua maior força, a fortuna, e transformado na sua maior fraqueza. Entretanto, Vitória estava no escritório de Evelyn Reed, um oásis calmo de cores suaves e profissionalismo discreto no coração da cidade. Ouviu, com um distanciamento sereno e sentido de justiça, as mensagens cada vez mais desesperadas de Richard. Não sentia medo, apenas uma certeza fria e firme de que tomara a decisão certa. Ele está em pânico, disse Evelyn, com um pequeno sorriso satisfeito nos lábios. E quando as pessoas entram em pânico, cometem erros. Deslizou um novo conjunto de documentos pela mesa até Vitória. Esta é uma lista de peritos em contabilidade forense, os melhores do setor. Precisamos de saber exatamente quanto ele vale, e onde escondeu o dinheiro. Richard é um homem inteligente. Ele terá contas offshore, empresas de fachada, ativos escondidos em lugares que nem sequer sabemos que existem. Vitória acenou com a cabeça, a mente já a mudar para o modo analítico familiar da sua antiga carreira jurídica. Posso ajudar com isso. Posso estar fora do jogo há algum tempo, mas... Lembrou-se de conversas que ouvirá sem querer, chamadas telefônicas tardias. Fingira não ouvir reuniões sussurradas com homens cujos nomes guardara na memória. Tinha um vasto conjunto de informações, um verdadeiro mapa do império oculto de Richard, que nunca se apercebera que possuía. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o poder que vinha só de si, um poder que nada tinha a ver com o nome ou o dinheiro do marido. Era sua inteligência, a sua resiliência, a sua força. O resto do dia foi um turbilhão de reuniões e chamadas telefônicas. Vitória e Evelyn reuniram a sua equipa, uma força formidável de especialistas legais e financeiros. Trabalharam com uma intensidade silenciosa e focada, alimentadas por um sentido partilhado de propósito e raiva justa. Nessa noite, quando Vitória voltou à Penthouse vazia, encontrou um pacote à sua espera. Era do pai. Dentro, uma pequena caixa de veludo. Abriu-a e encontrou uma única e requintada chave de ouro. A ela estava preso um bilhete, escrito na caligrafia elegante e familiar do pai. Para tua nova casa. Um novo começo. És mais forte do que pensas, Vitória. E não estás sozinha. O endereço era de uma moradia no West Village, um edifício histórico numa rua tranquila e arborizada, um lugar que era só dela. Olhou em redor da Penthouse, as paredes nuas, os fantasmas persistentes de uma vida que já não lhe pertencia. Sentiu uma pontada de tristeza,
Um último momento fugaz de luto pelo amor que julgara verdadeiro. E então virou costas e saiu, a chave de ouro apertada na mão. Não estava apenas a congelar os bens dele. Estava a congelá-lo da sua vida. Estava a recomeçar. E estava pronta para o que viesse a seguir. A fúria de Richard estava apenas a começar, mas também a força silenciosa e implacável de Vitória. A primeira audiência foi um espetáculo. Os mídia, tendo apanhado os detalhes sórdidos do divórcio Sterling, invadiram o tribunal em frenesi. A história tinha todos os elementos de um drama de sucesso. Um magnata bilionário, uma esposa grávida e desprezada, e uma amante ambiciosa e deslumbrante. Vitória, ladeada pelo pai e por Evelyn Reed, moveu-se pela multidão de repórteres com uma dignidade silenciosa que contrastava com a fúria mal contida de Richard. Ele chegou com Isabella pelo braço, um gesto claramente calculado para demonstrar desafio, mas que apenas o fez parecer arrogante e ridículo aos olhos da juíza. A sala do tribunal estava tensa, o ar carregado de animosidade. Vitória evitava olhar para Richard, concentrando-se na presença calma e constante do pai ao seu lado. Sentia o olhar de Richard cravado nela, um olhar ardente de raiva e traição, mas recusava-se a dar-lhe o gosto de uma reação. Evelyn Reed foi brilhante. Apresentou o caso com precisão fria e metódica, expondo as provas da humilhação pública de Vitória, do adultério flagrante de Richard e do risco de ocultação de bens. Pintou o retrato de um homem imprudente, impulsivo e indigno de confiança. O advogado de Richard, um caro advogado corporativo claramente fora do seu elemento no mundo caótico dos tribunais de família, protestava e objetava. Mas os seus argumentos eram fracos e pouco convincentes. A juíza, uma mulher severa e pragmática, conhecida por ser dura com maridos arrogantes, não ficou impressionada. Manteve a injunção e prorrogou-a por mais 30 dias. Concedeu ainda à Vitória o uso exclusivo da Penthouse da Park Avenue, uma decisão que fez o rosto de Richard enrubescer de fúria. E, como golpe final, ordenou que Richard pagasse as custas legais de Vitória e uma quantia substancial mensal para despesas de subsistência. Richard saiu do tribunal como uma tempestade, o rosto uma máscara de raiva estrondosa. Isabella, pálida e tensa, correu atrás dele. Vitória viu-os partir, um pequeno e sombrio sentimento de satisfação a instalar-se no peito. Era uma pequena vitória, mas era uma vitória. Nas semanas que se seguiram, Vitória e a sua equipa de contabilistas forenses iniciaram um processo meticuloso de desvendar o império financeiro de Richard. Era um labirinto de empresas de fachada, contas offshore e ativos inteligentemente ocultos. Mas Vitória fora uma aluna mais atenta dos negócios do marido do que ele jamais imaginara. Lembrava-se de nomes que ele mencionara de passagem, de fragmentos de conversas que ouvirá, de detalhes que arquivara inconscientemente. Trabalhou incansavelmente, analisando documentos, seguindo rastros de dinheiro, ligando pontos que mais ninguém via. E quanto mais fundo cavava, mais descobria um padrão de engano que ia muito além da infidelidade. Richard não tinha apenas traído a mulher. Tinha traído os sócios, os investidores, e o fisco. Andava a desviar lucros, a lavar dinheiro, e a envolver-se em todo um leque de atividades ilegais que não só podiam destruir o seu negócio, como também levá-lo à prisão. A revelação foi um choque, mas solidificou ainda mais a sua determinação. Já não era apenas um divórcio. Era justiça. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde na nova moradia do West Village, um lugar que rapidamente se tornava o seu santuário, recebeu uma chamada do detetive privado. Tinha investigado o passado de Isabella Rossi e encontrara algo interessante. Isabella Rossi não é o nome verdadeiro dela, disse ele, a voz baixa e conspiradora. O nome dela é Isabella Delgado. E ela tem um passado, um longo historial de se ligar a homens ricos e poderosos, e depois desaparecer com uma parte substancial das fortunas deles. Enviou a Vitória um ficheiro, uma coleção de artigos, relatórios policiais e documentos judiciais. Era uma história sórdida de sedução, traição e ruína financeira. Isabella era uma profissional. Uma viúva negra que deixava para trás um rasto de homens arruinados e contas bancárias vazias. O sangue de Vitória gelou. Richard não estava apenas envolvido com uma mulher bela e ambiciosa. Estava enredado por uma predadora, uma vigarista que provavelmente jogava um jogo longo e calculado.
Um pensamento aterrador surgiu-lhe. Isabela estaria a agir sozinha? Ou fazia parte de algo maior? Seria Richard também uma vítima? Além de ser o vilão? A pergunta pairou no ar. Uma possibilidade arrepiante que mudava toda a dinâmica do jogo. Vitória percebeu que já não se tratava de um conflito a dois. Havia um terceiro jogador. Uma figura sombria cujos motivos e objetivos eram um mistério completo. Olhou para o ficheiro no ecrã, para o rosto bonito e sorridente de Isabela Delgado, e pela primeira vez sentiu algo semelhante à pena pelo marido. Ele fora um tolo cruel e arrogante, mas também um peão num jogo muito mais perigoso do que jamais imaginara. E Vitória, na sua busca por justiça, acabará de tropeçar no centro dele. As apostas tinham acabado de aumentar. E o perigo já não era apenas financeiro. Era pessoal. E era mortal. No dia seguinte, Vitória recebeu um pacote. Sem remetente. Dentro, envolvida em papel de seda, havia uma única rosa branca perfeita e um bilhete escrito numa caligrafia elegante e curvilínea. Tem cuidado, Vitória. Não és a única que quer ver Richard Sterling cair. A mensagem era clara. Tinha um aliado anônimo. Alguém que observava das sombras. Alguém que sabia mais sobre Richard e Isabela do que ela. Mas quem era? Um sócio desiludido? Uma antiga vítima de Isabela? Ou alguém totalmente diferente? O jogo começara. E ela estava pronta para jogar. Já não era apenas uma esposa traída em busca de vingança. Era uma mulher em missão. Uma guerreira a lutar por verdade e justiça num mundo de mentiras e enganos. E não descansaria até descobrir toda a verdade, por mais feia ou cara que fosse. A rosa branca, solitária, repousava sobre a secretária de Vitória. Bela, mas inquietante. A sua mensagem críptica. Tem cuidado, Vitória. Não és a única que quer ver Richard Sterling cair. Era um lembrete constante de que navegava num campo de batalha com mais jogadores do que conseguia ver. Já não era apenas um divórcio. Era uma conspiração. E ela estava no meio dela, sem saber quem era aliado ou inimigo. Os seus dias tornaram-se numa rotina disciplinada de sessões de estratégia com Evelyn Reed e os contabilistas forenses. A mulher que antes planeava galas agora caçava empresas fantasmas em paraísos fiscais. Imersa em extratos financeiros e documentos legais, Vitória sentia renascer uma parte adormecida de si. A mente analítica aguçada da advogada corporativa que fora antes de casar com Richard. Redescobria sua própria força. Uma força independente do nome Sterling. Enquanto Vitória se tornava mais forte, Richard desmoronava-se. O congelamento dos bens apertava-lhe o pescoço, o negócio sangrava investidores e a reputação estava em ruínas. A tensão também começava a afetar Isabela. Vigiada pelo investigador de Vitória, a amante triunfante transformará-se numa figura tensa e nervosa. A pressão a aumentar visivelmente. Eram animais encurralados. E Vitória sabia que animais encurralados eram perigosos, mas também previsíveis. A grande viragem chegou numa chuvosa tarde de terça-feira, na forma de um envelope manila simples, sem remetente. Dentro, uma única pen USB. Sem bilhete. Sem rosa. Apenas um pequeno retângulo negro que prometia respostas. O instinto, que agora era o seu guia mais confiável, dizia-lhe que este era um momento decisivo. Inseriu a pen no portátil, o coração aos pulos. Apareceu uma única pasta protegida por palavra-passe. Num impulso, escreveu o nome, Delgado. A pasta abriu. O que encontrou foi estarrecedor. A pen continha um dossiê meticulosamente compilado sobre Isabela Rossi, cujo nome verdadeiro era Isabela Delgado. Detalhava um passado obscuro de seduzir homens ricos e poderosos. E depois desaparecer com as fortunas deles. Mas a verdade era ainda mais complexa. A pen continha cópias de e-mails, mensagens de texto e chamadas gravadas entre Isabela e um cúmplice, um colaborador masculino. Eles falavam de Richard como alvo e da fusão como pagamento. O plano deles era frio e clínico. Isabela seguraria sua posição como a nova senhora Sterling, e juntos drenariam o império de Richard até o último centavo. A revelação mais arrepiante foi que este cúmplice não era apenas um parceiro no crime. Era o marido de Isabela. Eram uma equipa profissional de predadores. Enquanto Vitória percorria as provas incriminatórias,
Um nome familiar num e-mail fez o seu sangue gelar. Era o nome do homem que fora o amigo mais próximo e sócio de Richard durante mais de uma década. Um homem que lhe oferecerá as mais sinceras condolências na noite da gala. Marcus Thorne. Toda a conspiração encaixou de forma devastadora. Marcus, corroído por uma inveja secreta do sucesso de Richard, era o cérebro. Tinha fornecido a Isabella as informações internas necessárias para apanhar Richard na armadilha. Orquestrara todo o caso para destruir Richard pessoal e profissionalmente. A Rosa Branca. As dicas anônimas. Tudo vinha de Marcus. Tinha usado Vitória como sua própria arma inconsciente, esperando que ela fosse a esposa enlutada e previsível cujas ações legais serviriam perfeitamente ao seu plano de vingança. Cometera o mesmo erro que Richard. Subestimara-a profundamente. Recostando-se, a mente a girar, Vitória viu o tabuleiro completo. Aquilo nunca fora apenas sobre a infidelidade de Richard. Era uma traição em várias camadas, e ela fora tratada como um peão. Mas peões, pensou com uma onda de fúria fria, podem tornar-se rainhas. Ela não seria instrumento da vingança de Marcus Thorne. Seria o agente da queda dele, e de Isabella. Pegou no telefone, as mãos firmes, o propósito claro. Pai, disse, a voz calma e resoluta. Sei quem é o nosso aliado anônimo. Ele não é nosso aliado. E sei exatamente o que temos de fazer. Na manhã seguinte, Vitória entrou no escritório de Evelyn Reed, não como vítima, mas como estratega. Expôs as provas da PEN USB, detalhando todo o plano sórdido. A compostura profissional de Evelyn foi tingida de espanto. Isto é criminal, declarou a advogada. Conspiração, fraude, extorsão. Levamos isto ao Ministério Público. Vamos levar, concordou Vitória. Mas vamos fazer à minha maneira. Um plano já ganhava forma na sua mente. Uma armadilha, não apenas para Isabella, mas para o mestre marionetista. Ela usaria a própria conspiração deles contra eles. O jogo mudará. E Vitória estava prestes a fazer o seu movimento. O plano era uma obra-prima de guerra psicológica, tão audacioso quanto brilhante. Baseava-se em explorar exatamente a ganância e arrogância que movia os seus inimigos. Vitória, guiada por Evelyn e pelo pai, deixará de ser participante na guerra. Era agora a arquiteta. O primeiro passo foi criar uma ilusão, um ativo fantasma tão tentador que Marcus e Isabella não conseguiriam ignorar. Através de um contato nos media, uma história foi cuidadosamente vazada. Sussurrava sobre uma empresa offshore secreta nas Bahamas. Uma reserva intacta da fortuna de Richard, avaliada em centenas de milhões, que ele agora planeava liquidar em desespero. O ativo era totalmente fictício, nascido das sessões de estratégia no escritório de Evelyn, mas construído para parecer absolutamente real. Como antecipado, a história incendiou o mundo financeiro, e, mais importante, caiu diretamente no colo de Marcus Thorne e Isabella Rossi. O investigador privado de Vitória confirmou a reação frenética. Eles estavam a morder o isco. Para forçar a jogada, Evelyn apresentou uma nova moção no tribunal. Era uma jogada legal ousada. Pedia que Richard fosse declarado financeiramente incompetente devido ao seu comportamento errático e à influência indevida de Isabella. A moção requeria a nomeação de um curador judicial para assumir o controle de todos os bens da Sterling Enterprises, para os proteger. Era uma ameaça direta ao plano final de Marcus e Isabella. Se um curador entrasse em cena, o prêmio fantasma das Bahamas desapareceria num pântano legal. O relógio estava a contar. Tinham de agir, e já. A armadilha estava montada. A chamada que Vitória aguardava chegou numa quinta-feira à noite, chuvosa e tempestuosa. Era Richard, a voz despida da habitual arrogância, substituída por um tom cru, desesperado. Vitória, precisamos de falar, começou ele, as palavras tensas. É sobre a Isabella, sobre tudo. O coração de Vitória martelava no peito, mas a sua voz era uma linha firme e fria no meio da tempestade. Estou a ouvir. Ele tropeçou nas palavras, apressado, ansioso. Isabella apresentará-lhe uma tábua de salvação, uma forma de recuperar o dinheiro e escapar. Contará-lhe da empresa nas Bahamas, um ativo esquecido, e afirmara que tinha um investidor privado pronto a comprá-la a dinheiro, sem perguntas. Richard, desesperado por recuperar algum controlo,
Quase concordara. Mas uma centelha de dúvida, um lampejo do antigo instinto empresarial, deteve-o. Finalmente, viu o brilho predador nos olhos de Isabela pelo que realmente era. Acho que ela está a jogar comigo, Vitória sussurrou, a voz a falhar. Acho que ela sempre esteve a jogar comigo. Este era o momento crítico. Ela está, Richard, disse Vitória, a voz suavizando-se com uma onda inesperada de piedade. E não está a trabalhar sozinha. Revelou-lhe toda a conspiração. A verdadeira identidade de Isabela. A traição profunda de Marcus Thorne. O plano frio e calculado para o destruir por completo. Seguiu-se um longo silêncio sufocado, o som de um mundo a desmoronar-se. O que faço? Perguntou finalmente, a voz quase imperceptível. Fazes exatamente o que eu disser, ordenou ela, o tom agora firme, autoritário. Representas o teu papel. E, pela primeira vez, Richard, confia em mim. O ato final teve lugar num clube discreto de alto luxo em Midtown, um bastião da velha elite e de negócios sussurrados. Richard, usando um microfone oculto fornecido pela procuradoria, ia encontrar-se com Isabela e o investidor, para assinar a venda da empresa fantasma. Vitória estava numa carrinha de vigilância a um quarteirão de distância. Os olhos colados aos monitores que mostravam o desenrolar do drama. Detetives da Unidade de Crimes Econômicos da NYPD ladeavam-na. Assistiu a Richard encarnar o papel. Um homem partido, desesperado. Isabela, deslumbrante num vestido carmesim, cumprimentou-o com um beijo que era puro veneno. E então o investidor chegou. Era Marcus Thorne, a caminhar com a confiança inabalável de quem acredita que já venceu. Os três sentaram-se. O ar denso de mentira. Vitória escutava, a respiração suspensa, enquanto Richard desempenhava o papel com perfeição, fingindo hesitação, dúvida, atraindo os inimigos cada vez mais fundo na teia. Por fim, Marcus perdeu a paciência. Largou a máscara. A voz pingava orgulho venenoso ao gabar-se do seu plano mestre, como orquestrar a ruína de Richard desde o início, a troçar da cegueira e arrogância do amigo. Isabela juntou-se ao desprezo, o desprezo palpável enquanto detalhava os seus métodos de manipulação. Foi uma confissão total, transmitida em direto aos detetives na carrinha. Com a confissão registada, Vitória deu o sinal. No momento em que Marcus deslizou o documento final para Richard assinar, as portas da sala privada arrombaram. NYPD. Os detetives ergueram os crachás. Marcus Thorne. Isabela Delgado. Estão presos. A transformação nos rostos deles foi instantânea e total. A soberba virou puro terror. As roupas caras pareciam fantasias baratas. Marcus fixou a câmara de segurança. E naquele instante, soube, não fora derrotado por Richard. Fora esmagado, por completo, pela mulher que subestimara fatalmente. Vitória recostou-se no banco da carrinha. Soltou uma longa, lenta respiração de vitória. Tinha terminado. Tinha vencido. Ao sair para a noite fresca da cidade, sentiu uma libertação profunda. Enfrentará os arquitetos da sua dor. E com inteligência e coragem, derrubara o mundo deles. Ela era Vitória Vance Sterling. E estava, finalmente, indiscutivelmente livre. No rescaldo das prisões, o verdadeiro alcance da fraude de Marcus Thorne e Isabela Delgado foi exposto ao mundo. A história dominou os noticiários durante semanas. Uma narrativa escandalosa de ganância, traição e intriga de alta sociedade. O julgamento foi um circo mediático, cada detalhe da conspiração dissecado e analisado ao mais ínfimo pormenor. Marcus e Isabela, confrontados com provas esmagadoras, incluindo as próprias confissões gravadas, não tiveram escolha senão declarar-se culpados. Foram condenados a longas penas de prisão. As suas vidas glamorosas reduzidas à realidade fria e estéril de uma cela. Para Richard, o acerto de contas foi de outra natureza. Tinha sido uma vítima, mas não era inocente. A sua arrogância, a sua infidelidade, a sua crueldade para com Vitória tinham sido o catalisador da sua própria queda. Perdeu a empresa, a reputação e o respeito de todos os que alguma vez importaram. A injunção sobre os seus bens foi eventualmente levantada, mas o que restava era apenas uma fração da sua antiga fortuna. Continuava um homem rico, mas já não era um rei. Estava humilhado, destruído,
Um homem forçado a confrontar os destroços do mundo que criará. Ele e Vitória finalizaram o divórcio discretamente, sem o drama e a amargura que tinham definido o início da separação. No fim, já não havia nada por que lutar. No dia em que o divórcio foi finalizado, Richard pediu para ver uma última vez. Encontrarão-se num pequeno café neutro, a anos-luz dos restaurantes glamourosos e clubes exclusivos que tinham frequentado. Parecia mais velho, cansado. A arrogância que em tempos o definirá tinha desaparecido, substituída por uma tristeza profunda e silenciosa. Desculpa, Vitória, disse ele, a voz crua de uma sinceridade que ela nunca antes ouvirá. Por tudo. Pela minha crueldade, pela estupidez, por não ter valorizado a mulher incrível que tinha ao meu lado. Olhou para as mãos, para a leve marca onde estivera a aliança. Sempre foste demasiado boa para mim. Vejo isso agora. Vitória escutou. Um estranho sentimento de paz instalou-se nela. A raiva, o ressentimento, tudo se dissipara, deixando para trás um espaço limpo e silencioso. Perdoo-te, Richard, disse ela. E dizia a verdade. Não por ti, mas por mim. Não posso carregar essa raiva para minha nova vida. Levantou-se, a mão repousando por um momento sobre a barriga agora bem visível. Desejo-te o melhor, Richard. Espero que encontres alguma paz. E com isso, afastou-se, deixando com seu café e os seus arrependimentos. Era o fim definitivo de um capítulo da sua vida que fora marcado por ele. Algumas semanas depois, Vitória deu à luz um lindo e saudável bebê. Chamou-o Nicholas, em homenagem ao avô, um homem de força silenciosa e integridade inabalável. Segurou-o nos braços, os dedinhos agarrados aos seus, e sentiu um amor tão feroz, tão profundo, que eclipsava tudo o que viera antes. Ele era o seu futuro, a sua esperança, a sua razão para tudo. Criou-o na moradia do West Village, um lar cheio de amor, de risos, e do aroma de pão no forno, em vez da perfeição fria e estéril da Penthouse da Park Avenue. O pai foi uma presença constante, um avô orgulhoso que adorava mimar o neto. Vitória não voltou ao mundo do direito corporativo. Encontrara uma nova vocação. Usou parte do acordo de divórcio para fundar uma organização sem fins lucrativos, dedicada a oferecer apoio legal e financeiro a mulheres vítimas de abuso financeiro e fraude. Tornou-se uma defensora das que não têm voz, uma guerreira pelos vulneráveis. Usou a sua experiência, a sabedoria que conquistara com dor, para ajudar outras mulheres a recuperarem as suas vidas, o seu poder, a sua identidade. Já não era Victoria Sterling, a esposa do bilionário. Era Victoria Vance, mãe, filantropa, uma mulher que pegara nos pedaços quebrados da sua vida e os transformará em algo mais forte, mais belo e infinitamente mais significativo. Numa tarde de sol, enquanto empurrava Nicholas no carrinho por Central Park, viu ao longe uma figura familiar. Era Richard, sentado sozinho num banco, a atirar migalhas aos pombos. Ele levantou o olhar e viu-a. Durante um instante, os olhos cruzaram-se através da extensão verde do parque. Ele esboçou um pequeno e triste sorriso, um reconhecimento silencioso de tudo o que foi perdido e tudo o que foi encontrado. Vitória sorriu de volta, um sorriso genuíno, radiante, o sorriso de uma mulher em paz com o passado e entusiasmada com o futuro. E então virou-se e continuou o caminho, empurrando o filho em direção ao parque infantil, ao riso e ao sol, em direção à vida bela, comum e extraordinária que construíra para si. O drama terminara. A história era agora dela para escrever. E estava apenas a começar. A história de Victoria Sterling é um lembrete poderoso de que a maior força é muitas vezes forjada na traição mais profunda. Ela transformou-se de esposa traída em mestra do seu próprio destino, provando que, com inteligência, coragem e uma recusa em ser vítima, podemos não só sobreviver à tempestade, mas também aprender a comandar os ventos. A sua jornada, do desgosto à libertação, é um testemunho da resiliência do espírito humano. Se ficaste cativado pela incrível história de vingança e renascimento de Vitória, não te esqueças de deixar o teu gosto e partilhar com alguém que aprecie uma boa história de triunfo. E para não perderes a próxima história, carrega no botão de subscrever e ativa o sino das notificações. Temos muitas mais histórias de justiça e empoderamento a caminho. Obrigado por ouvires. Antes de começarmos,
subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. E se o homem com quem casaste, o encantador milionário que te tirou o chão, fosse um completo desconhecido? Para Isabela, uma vida tranquila como empregada de mesa era uma memória distante. Ela era a Sra. Thorne, esposa do magnata da tecnologia Marcus Thorne, vivendo uma vida com que a maioria apenas sonha. Mas numa noite devastadora, diante dos seus amigos poderosos, Marcus destruiu seu mundo com 7 palavras apáticas. Ela é a barriga de aluguer, não a minha esposa. Humilhada e de coração partido, fugiu para sua casa palaciana, apenas para encontrar não consolo, mas um advogado de fato impecável à sua espera nas sombras. O pesadelo, como ela descobriria em breve, apenas começara. O restaurante Aurélia era uma sinfonia de riqueza discreta. Os copos de cristal tilintavam como sinos distantes, e o ar vibrava com o murmúrio grave de pessoas poderosas a fecharem negócios poderosos. Era o tipo de lugar onde a Isabela outrora servirá as mesas, com os pés doridos e um sorriso forçado por uma gorjeta decente. Esta noite, ela deveria ser convidada. Era Isabela Thorne, esposa de Marcus Thorne, o fundador bilionário da Thor Dynamics. Pelo menos era isso que pensava ser. Parou junto à recepção. O toque da seda do seu vestido verde esmeralda parecia-lhe estranho contra a pele. Era um vestido escolhido pelo Marcus, tal como ele escolhera tudo o resto na sua vida no último ano. O carro, a casa, os amigos, tudo escolhido por Marcus. Vim encontrar o meu marido, Marcus Thorne, disse ela, a voz mais suave do que pretendia. O maitre, um homem chamado Jean-Pierre, cujo rosto era uma máscara de cortesia profissional, nem sequer olhou para a lista de reservas. Os olhos dele brilharam com algo que ela não conseguiu decifrar. Pena, talvez. Claro, Sra. Thorne. O grupo do Sr. Thorne está na sala de jantar privada. Por aqui. Ele conduziu-a pela sala de jantar principal, onde cabeças se viraram. Ela viu a mistura familiar de curiosidade e inveja nos olhares. Eles viam o conto de fadas, a jovem modesta que conquistara o coração de um dos solteiros mais elegíveis e implacáveis da cidade. Não viam as grades douradas da jaula. Marcus dissera-lhe para ficar em casa naquela noite. Chamara-lhe um jantar de negócios aborrecido e de alto risco, e beijara-lhe a testa com o afeto desligado que se tornará a sua marca registrada. Vou chegar tarde, querida. Não fiques à minha espera. Mas uma onda de solidão tão profunda que parecia afogá-la invadira-a naquela mansão silenciosa e cavernosa que ela devia chamar de lar. Sentia a falta dele. Ou melhor, sentia a falta do homem que ele fora no início. Aquele que a olhava como se fosse a única pessoa no mundo. Aquele que a fizera acreditar em segundas oportunidades. Esperava surpreendê-lo, deslizar para o lugar ao lado dele e lembrá-lo de que era mais do que um belo objeto para ficar em casa. Jean-Pierre parou diante de um conjunto de portas ornamentadas em mogno. Estão mesmo aqui, madame. Ela respirou fundo, alisou o vestido e empurrou a porta. O som que a recebeu não era o zumbido de conversas de negócios, mas um rugido de gargalhadas masculinas. Marcus estava à cabeceira de uma longa mesa, um copo de uísque na mão, o rosto ruborizado de sucesso. Estava no centro das atenções, rodeado por um grupo de investidores, os rostos brilhando de admiração. E então ela viu uma mulher sentada à direita de Marcus, no lugar que deveria ser de Isabela. Era loira, impecavelmente vestida, e inclinava-se para Marcus com uma intimidade natural que fez o estômago de Isabela apertar. Os olhos de Marcus encontraram Isabela parada à porta. O riso morreu-lhe na garganta. O seu sorriso encantador não se desvaneceu apenas. Foi apagado, substituído por uma máscara de fúria gelada. O ar na sala crepitava de tensão. Isabela, disse ele, a voz perigosamente baixa. O que estás aqui a fazer? Disse-te para ficares em casa. Os investidores viraram-se nas cadeiras para olhar, com expressões que iam da confusão à diversão. Sentia-se como um espécime sob um microscópio, o rosto a arder de humilhação. Eu só queria ver-te, balbuciou, o seu grande gesto romântico a murchar numa súplica patética. Um dos investidores, um homem corpulento com uma voz trovejante chamado Richard Sterling, riu. Bem, Marcus, não nos disseste que trarias 2 encontros lindíssimos esta noite.
Não vais apresentar-nos a tua encantadora esposa? O coração de Isabela deu um salto de esperança. Aqui estava. O momento em que Marcos a abraçaria, riria da situação, e a reclamaria como sua esposa. Marcos olhou do investidor para a mulher loira e depois para Isabela. Um sorriso cruel e calculista surgiu-lhe nos lábios. Levantou-se, mas não caminhou até ela. Colocou a mão, de forma possessiva, no ombro da loira. Senhores, anunciou Marcos, a sua voz a soar com uma clareza gelada que cortou o ambiente. Parece haver um mal-entendido. Esta disse, apontando para a loira, é a minha noiva, Catherine Davenport. Depois virou o olhar, frio e afiado como uma lasca de gelo, diretamente para Isabela. Olhou para ela, não com raiva, mas com completa e absoluta indiferença, como se fosse um móvel de que já se cansará. Disse Marcos, com um gesto displicente da mão. Não se enganem. Ela é a barriga de aluguer, não a minha esposa. As palavras atingiram Isabela com a força de um golpe físico. A barriga de aluguer. A sala explodiu em murmúrios chocados. Os homens à mesa trocaram olhares cúmplices e predatórios. A loira, Catherine, olhou para Isabela com um sorriso triunfante e venenoso. Isabela ficou imóvel, o sangue a fugir-lhe do rosto. Cada conto de fadas, cada promessa, cada momento terno que ela pensava que tinham partilhado evaporou-se no ácido daquelas 7 palavras. Ela não era sua esposa. Ela não era sua parceira. Ela era um recipiente, uma prestadora de serviços, um objeto que ele tinha adquirido para cumprir uma função. As lágrimas toldaram-lhe a visão. Não conseguia respirar. Agora via a pena nos olhos de Jean-Pierre pelo que realmente era. Ele sabia. Todos sabiam. Todo mundo, ao que parecia, sabia qual era o seu lugar na vida de Marcus Thorne, menos ela. Ela não disse uma palavra. Não conseguia. Com um soluço sufocado, virou costas e fugiu. Correu pelo restaurante, passando pelas caras que a fitavam e pelos dedos que a apontavam, o vestido de seda emprestado parecendo-lhe agora um disfarce de tola. E rompeu para o ar fresco da noite, ofegante. As gargalhadas da sala privada ecoavam-lhe nos ouvidos. O manobrista trouxe-lhe o carro, um Mercedes preto e elegante que nunca sentirá como seu, e ela entrou, as mãos a tremer tanto que mal conseguia pôr a chave na ignição. A viagem de regresso à mansão nas colinas de Hollywood foi um borrão de lágrimas e ilusões desfeitas. A casa imensa, geralmente símbolo da sua nova vida inacreditável, agora parecia-lhe uma prisão. Cada curva da estrada sinuosa parecia zombar dela, conduzindo-a de volta à fonte da sua dor. Finalmente passou pelos portões de ferro imponentes, os pneus a estalarem no cascalho impecável da entrada. A casa estava toda iluminada, cada janela a brilhar como um olho malévolo. Ela esperava encontrá-la vazia. Esperava poder partir um vaso, gritar para dentro de uma almofada e desmoronar-se em privado. Mas, ao tropeçar pela porta da frente maciça, o rosto manchado de rímel iluminado pelo grande lustre no átrio, viu que não estava sozinha. Uma mulher estava de pé junto à escadaria em curva, a sua silhueta afiada e imponente contra a iluminação suave. Era alta, vestida com um fato calça cinzento perfeitamente ajustado, o cabelo escuro puxado para trás num coque severo. Segurava uma pasta de couro numa das mãos. A sua expressão era calma, inteligente e completamente legível. O primeiro pensamento de Isabela foi que era mais uma das lacaias de Marcos. Alguém da empresa enviada para gerir a situação. Quem? Quem é você? Perguntou Isabela, a voz rouca de tanto chorar. A mulher deu um passo em frente, os saltos a ecoarem suavemente no chão de mármore. Não ofereceu um sorriso reconfortante nem uma palavra de simpatia. O seu olhar era direto, quase desconcertantemente direto. Chamo-me Evelyn Reed, disse a mulher, a voz nítida e profissional. Sou advogada. O coração de Isabela afundou. Claro, Marcos era eficiente. Nem sequer esperara até de manhã. Humilhara-a e agora mandara a advogada para expulsar e finalizar o descarte. Foi o Marcos que a mandou, disse Isabela, as palavras a saberem-lhe a cinza. Ele mandou-a para se livrar de mim. Um lampejo de algo, não pena, mas talvez compreensão, cruzou o rosto da advogada. O Sr. Thorne não me mandou, corrigiu calmamente. Isabela olhou, confusa. Então por que está aqui?
Evelyn Reed deu mais um passo, os olhos a fixarem-se nos de Isabela. Foi você que me chamou, disse ela. Ou melhor, está prestes a fazê-lo. Não sou advogada dele, Senhora Rose. Sou sua. O nome Senhora Rose atingiu Isabela mais do que a própria presença da advogada. Não Senhora Thorne. Senhora Rose. Foi uma retirada jurídica e impiedosa da identidade que habitara nos últimos 12 meses. Sentiu uma vertigem, como se o chão de mármore lhe fugisse dos pés. Minha advogada, murmurou Isabela, as palavras estranhas na sua boca. Eu não tenho advogada. Não posso pagar uma advogada. Isso foi tratado, afirmou Evelyn Reed, o tom sem espaço para discussão. Apontou para a sala de estar formal, um espaço vasto e sem alma decorado em tons de branco e cinzento que Isabela sempre odiara. Sentamo-nos. Imagino que tenha perguntas, e eu tenho muito para explicar. Entorpecida, Isabela seguiu-a até a sala e afundou-se numa poltrona branca e almofadada que lhe pareceu tão fria e inflexível quanto a sua dona. Evelyn Reed não se sentou. Caminhou até a grande lareira apagada e pousou a pasta no parapeito com leve estalido. Vou ser direta, Senhora Rose, começou a advogada, virando-se para encarar. Está com um grande problema. Mas não está sem recursos. Foi mais inteligente do que julgava ser. Inteligente. Sinto-me a maior tola do mundo, soltou Isabela, engasgando-se com uma nova vaga de lágrimas ameaçadoras. Há 6 meses, continuou Evelyn, ignorando o desabafo, entrou no meu escritório, Reed e Associados. Estava nervosa. Disse-me que ia casar com Marcus Thorne, e que ele lhe apresentará um acordo pré-nupcial. Disse que algo não lhe parecia bem. A mente de Isabela girava. Lembrava-se daquele dia. Estava tão apaixonada, tão levada pelo turbilhão. Marcus apresentará-lhe o grosso documento com um gesto casual. Só uma formalidade, querida. Os meus advogados insistem. Protege a minha empresa. Fizera-a sentir-se mesquinha por hesitar sequer. Mas uma voz pequenina e persistente na parte de trás da mente, a voz da empregada de mesa que vira demasiada feiura no mundo, sussurrara-lhe um aviso. Num impulso, procurar advogados especialistas em direito da família e o nome Evelyn Reed aparecerá. Sair às escondidas da mansão, apanhar um táxi até um edifício elegante no centro, e sentara-se naquele mesmo escritório a sentir-se uma impostora. Lembro-me, disse Isabela suavemente. Disse-lhe que era o acordo mais predatório que já tinha visto, afirmou Evelyn. Disse, confirmou ela. Foi concebido para lhe tirar tudo. Em caso de divórcio, sairia de mãos vazias. Sem bens, sem pensão. Havia até uma cláusula que renunciava ao seu direito de falar publicamente sobre a relação com ele. Mas assinei na mesma, murmurou Isabela, a vergonha a invadi-la. Ele disse que era um teste. Para ver se eu o amava por ele, não pelo dinheiro. Disse que se eu confiasse nele, rasgava o papel depois do casamento. Ele era tão convincente. A expressão de Evelyn manteve-se impassível, mas os olhos tinham um brilho de algo que parecia uma satisfação sombria. Assinou, sim, disse ela. Mas também fez outra coisa. Seguiu o meu conselho. Abriu uma conta bancária secundária num banco diferente. Fez fotocópias de todos os documentos que ele lhe deu. E contratou os meus serviços, pagando uma pequena caução com a mesada pessoal que ele lhe dava, e com um contrato de contingência para o futuro. Isabela tinha se esquecido. Na luz rosada do casamento, essas precauções secretas pareceram-lhe ridículas, paranoicas. Quisera acreditar no conto de fadas. Agora, eram a única coisa que a impedia de se afundar por completo. Mas o que é que isso interessa? Chorou Isabela, a barragem da sua compostura a ruir. Ele não se divorciou de mim, Senhora Reed. Ele levantou-se à frente de uma dúzia de pessoas e disse que eu nunca fui sua esposa. Disse que eu era uma barriga de aluguer. Evelyn Reed dirigiu-se à sua pasta e abriu-a, retirou um documento grosso, encadernado. Era uma cópia do acordo pré-nupcial. Ela folheou até uma página específica, marcada com um pequeno autocolante vermelho. É aqui que a coisa se complica, disse Evelyn, a voz a baixar ligeiramente. Marcus Thorne é um homem meticuloso e diabólico. Ele não mentiu apenas verbalmente.
Construiu a mentira na própria estrutura legal da vossa relação. Esse contrato pré-nupcial que assinaste, não era um pré-nupcial. Ela entregou o documento a Isabela. Isabela olhou para o título na capa. Palavras que ela tinha ignorado na névoa de paixão em que vivia. Acordo de gestação de substituição e de confidencialidade. O ar fugiu dos pulmões de Isabela. Não era um truque de luz. Não era um erro. As palavras estavam ali, em tinta preta, nítidas. Folheou freneticamente as páginas. A linguagem era densa, inacessível, juridiquês. Mas as frases-chave agora saltavam-lhe aos olhos. Progenitor pretendido, Marcos Torne. Portadora gestacional, Isabela Rossi. Compensação. Direitos parentais. Rescisão do contrato após nascimento bem-sucedido. A certidão de casamento. A cerimônia nas Bahamas com apenas 2 funcionários pagos por ele como testemunhas. As fotografias. Tudo uma farsa. Uma encenação meticulosamente construída para legitimar um acordo de barriga de aluguer. Ele nunca se casou comigo, sussurrou. O horror a assentar em toda sua monstruosidade. Tudo, o ano inteiro, foi uma mentira. Uma mentira e um contrato legalmente vinculativo, clarificou Evelyn. Ele criou uma narrativa de romance relâmpago e casamento para fornecer um ambiente estável e amoroso para a concessão e nascimento do seu herdeiro. Foi desenhado para contornar o escrutínio e os obstáculos legais de uma gestação de substituição tradicional, especialmente se ele quisesse manter a custódia exclusiva sem levantar questões. Provavelmente contou a verdade ao seu círculo íntimo, que eras uma portadora paga, enquanto apresentava outra imagem ao mundo. Isabela sentiu uma onda de náusea. Lembrou-se das conversas sobre filhos. Marcos estava tão entusiasmado. Dizia que queria uma família, um herdeiro para continuar o seu legado. Fizera tudo parecer tão romântico, a expressão máxima do amor deles. Agora via o que realmente era. Uma transação comercial. Ele não procurava uma esposa. Estava à procura de um útero. Por quê? Perguntou Isabela, a voz a tremer. Por que ir tão longe? Por que a humilhação pública esta noite? Alavancagem, respondeu Evelyn imediatamente. O contrato estipula que, com o nascimento de uma criança saudável, recebes um pagamento único de $500.000 e abdicas de todos os direitos parentais. Mas também contém uma cláusula de moralidade. Cláusula 12b. Declara que qualquer ação tua que traga escândalo, desonra ou atenção pública indesejada ao progenitor pretendido é motivo para a rescisão imediata do contrato, sem pagamento. Isabela ergueu o olhar, as peças a encaixarem-se com uma precisão doentia. Esta noite começou ela. Foi uma armadilha, terminou Evelyn por ela. Ele sabia que te sentia sozinha e negligenciada. Provavelmente suspeitava que aparecesses. Ao envergonhar-te publicamente e rotular-te como barriga de aluguer, ele provoca-te. Espera que entres em histeria, que vás para a imprensa, que causes um escândalo. No momento em que o fizeres, violas a cláusula 12b. Ele fica com o bebé, tu ficas rotulada como uma interesseira instável, e ele não te paga um cêntimo. Sai impune, vítima trágica de uma mulher enganadora, enquanto a sua noiva, Catherine Davenport, assume o papel de mãe amorosa. Isabela fitou a advogada. A sua mente era um turbilhão de traição e fúria. Marcos não só lhe partirá o coração. Tentará aniquilá-la por completo. Apagá-la da sua vida com precisão legal cirúrgica, deixando-lhe apenas vergonha e trauma. E o bebê? Perguntou Isabela, a mão a ir instintivamente ao ventre ainda plano. Estava grávida de 6 semanas, um facto que só ela e o seu médico sabiam. Tinha esperado o momento certo para contar a Marcos. Para lhe dar o presente que pensava que ele mais queria. O rosto de Evelyn suavizou pela primeira vez, um vislumbre de empatia genuína nos seus olhos. Segundo este documento disse, a criança é propriedade dele. Só dele. Uma chama acendeu-se no peito de Isabela. Uma raiva tão pura e quente que queimou as lágrimas. Uma coisa era descartá-la. Outra era roubar-lhe o filho. Isto já não era um contrato. Isto era guerra. Ele não vai escapar impune disto, disse Isabela, a voz baixa e firme, sem vestígios da empregada tímida que fora. Ele não vai ficar com o meu bebê.
Evelyn Reed permitiu-se um pequeno e fino sorriso. Esperava que dissesses isso, disse ela. Ele acha que está no controlo. Acha que já ganhou. Não faz ideia com quem está a lidar. E com quem está ele a lidar? Perguntou Isabela. Está a lidar contigo, senhora Rose, respondeu Evelyn, os olhos a cintilar. E está a lidar comigo. Agora, vamos falar sobre como vamos desmantelar o império de Marcus Thorne, peça por peça. E então ela viu um diagnóstico declarado em termos claros e inequívocos. Paciente: Marcus R. Thorne. Diagnóstico: azoospermia. Prognóstico: estéril. Isabela ficou a olhar para o ecrã, a mente a recusar processar a informação. Estéril. Marcus Thorne, o homem obcecado com a sua linhagem, com criar um herdeiro biológico, não podia ter filhos. Não entendo, disse ela, olhando para Ben. Se ele não pode ter filhos, então, isto tudo, a barriga de aluguer, é uma mentira em cima de outra mentira. Exatamente, concluiu Ben. Ele não te enganou apenas a ti, minha querida. Ele está a enganar toda a gente. Os investidores, a família da nova noiva, o mundo inteiro. Ele não pode gerar um herdeiro, então decidiu adquirir um. Clicou noutro ficheiro. Era um perfil completo com fotografias e uma descrição genética detalhada. O homem era um arquiteto dinamarquês, alto, loiro e inteligente, um dador anônimo de um banco de esperma europeu altamente exclusivo. A peça final do puzzle encaixou com um estalo. A crueldade. A manipulação. Tudo fazia agora um terrível tipo de sentido. Marcus não queria apenas um bebê. Queria um tipo específico de bebê. Um que pudesse passar por dele. Escolhera Isabela pelas suas feições, pela saúde, pela inteligência. Um recipiente perfeito para carregar uma criança concebida a partir de um dador criteriosamente selecionado. O bebê que ela carregava não era apenas não dele. Ele certificara-se de que parecesse dele. Nunca tencionou deixar-te fazer parte disto, disse bem com suavidade. O plano dele era usar-te, tirar-te o bebê, pagar-te ou desacreditar-te. E depois criar a criança como se fosse seu verdadeiro filho de sangue com a nova e poderosa esposa. Ninguém alguma vez saberia a verdade. Isabela sentiu uma fúria fria como nunca antes conhecera. Fora escolhida como gado. O seu corpo era uma fábrica. E o bebê, o seu bebê, era um produto a ser entregue. Obrigada, bem, disse ela, a voz firme e clara. Olhou para cima do portátil. Os olhos encontrando os dele naquela escuridão empoeirada. Acabaste de nos dar a chave para tudo. Ben acenou com um sorriso sombrio no rosto. Ele arruinou-me a vida porque me recusei a alinhar nas mentiras dele. Está na hora de ele encarar a verdade. Faz com que ele pague, senhora Rose. Por nós os dois. Munida com a bomba digital do portátil de Ben Carter, Isabela sentiu uma onda de poder. O medo desaparecera, substituído por uma certeza dura como diamante. Ela e Evelyn agora tinham a derradeira alavanca. Prova de que toda a ambição dinástica de Marcus Thorne era uma fraude meticulosamente arquitetada. Isto muda tudo, disse Evelyn, os olhos a brilhar enquanto analisava os ficheiros no disco encriptado que Ben lhes dera. Estavam de volta à cave de vinhos, o ar espesso com um cheiro de carvalho envelhecido e revolução. Não, contrapôs Evelyn, levantando a mão. Ainda não. Uma revelação pública é a nossa opção nuclear final. Se lançarmos agora, ele usa a máquina mediática dos Davenport para pintar-te como mentirosa. Diz que os documentos são falsificações. Enterra-nos em processos liminares. Temos a ogiva, mas só a lançamos quando o alvo estiver perfeitamente alinhado. A estratégia mudou de defesa para ataque. O primeiro movimento foi subtil. Evelyn, através de um solicitador externo para mascarar a sua envolvência, apresentou uma simples petição de dissolução de casamento no Tribunal de Família em nome de uma anônima Jane Doe contra um anônimo John Doe. Era um processo padrão, aborrecido, mas incluía alguns detalhes vagos e estratégicos. Uma figura de elevado patrimônio, acordo pré-nupcial contestado, e questões de paternidade. Era um fantasma. Um sussurro no sistema legal. Mas foi suficiente para chamar a atenção da equipa jurídica de Marcus, que monitorizava todos esses registros por rotina. Foi um tiro de advertência. Uma mensagem.
Sabemos que tens uma esposa e estamos prontos para litigar. A resposta de Marcos foi rápida e brutal. Começou com o dinheiro. A mesada generosa que depositava mensalmente na conta de Isabela desapareceu. Os cartões de crédito foram recusados. As contas que Evelyn a ajudara a criar foram congeladas por ordem judicial, obtida pelos advogados de Marcos, alegando atividade suspeita. Estava a cortar-lhe o oxigênio. Depois veio o isolamento. O pessoal da casa, cozinheira, empregada, jardineiros, foi todo dispensado da noite para o dia. A mansão ficou verdadeiramente silenciosa. Vazia. Exceto por Isabela e Evelyn. As entregas cessaram. Os portões foram trancados com novos códigos de segurança. Estavam, na prática, sitiadas no seu próprio quartel-general. Então começou a guerra psicológica. A história do incidente no Aurélia foi divulgada, mas com uma reviravolta maliciosa. A narrativa propagada por blogs de fofocas e colunistas sociais aliados a Catherine Davenport era que Isabela era uma ex-funcionária instável e obcecada, que perseguia Marcos, iludindo-se de que tinham uma relação. Pintaram-na como uma caça-fortunas clássica que, ao ser rejeitada, agora tentava extorquir o bondoso bilionário. Chegaram ao ponto de produzir uma testemunha, uma ex-colega de Isabela, que afirmou que ela frequentemente fantasiava com arranjar um marido rico. Isabela ficou horrorizada ao ver o seu nome e reputação a serem desmontados sistematicamente. Como é que podem publicar estas mentiras? Perguntou a Evelyn, as mãos a tremer enquanto lia um artigo particularmente venenoso. Eles têm o maior megafone, respondeu Evelyn com calma, imperturbável. Isto é uma tática clássica. Negar, atacar e inverter vítima e agressor. Ele não quer apenas desacreditar-te. Quer provocar-te a fazer uma declaração pública. Ainda quer que violes aquele acordo de confidencialidade. Mas Marcos subestimara a mulher que Isabela estava a tornar-se. Cada ataque parecia temperar a sua determinação, tornando-a mais forte. Ele pensa que pode privar-me, isolar-me e envergonhar-me até eu me submeter, disse Isabela, a voz baixa. Acha que ainda sou aquela empregada de mesa com medo da própria sombra. Com os recursos físicos a escassear, Evelyn lançou a próxima fase do plano. Está na hora de agitar o outro lado da gaiola, disse ela. Catherine Davenport. Usando um investigador privado, Evelyn compilou um dossiê sobre a nova noiva de Marcos. À superfície, Catherine era perfeita. Herdeira de boas famílias, educação de prestígio, um lugar na administração da empresa de mídia do pai. Mas ao escavar mais fundo, o investigador encontrou um padrão. Jogos de apostas de alto risco, várias internações discretas em clínicas por vício em compras. Catherine vivia muito além dos seus meios. E a empresa da família, apesar de vasta, carregava uma quantidade significativa de dívida. A fusão com a Thor Dynamics não era apenas uma aliança estratégica para Marcos. Para os Davenport, era uma tábua de salvação financeira. Evelyn compilou toda essa informação, as dívidas de jogo, o estado precário das finanças familiares, num e-mail anônimo. Não o enviou a Catherine. Enviou ao pai dela, Harrison Davenport, um patriarca notoriamente orgulhoso e controlador. O e-mail não continha ameaças. Apenas factos. E terminava com uma pergunta simples e arrepiante. O Marcus Thorne sabe que o império em que está a casar é um castelo de cartas. E você sabe o verdadeiro valor do herdeiro que ele vos prometeu. O efeito foi imediato. 2 dias depois, Isabela, olhando pela janela, viu um carro preto elegante parar nos portões trancados. Catherine Davenport, com ar furioso, saiu e começou a gritar ao intercomunicador, exigindo que a deixassem entrar. É agora, disse Evelyn com um sorriso tenso. Isabela, com Evelyn a ouvir do outro lado da linha, foi até ao intercomunicador. Catherine, disse ela, a voz firme. Que surpresa! Sua vaca! Gritou Catherine, a voz fina e estridente. O que é que fizeste? Estás a arruinar tudo. Eu não fiz nada, Catherine, respondeu Isabela com frieza. Sou só uma barriga de aluguer, lembras-te? Foi o que o Marcos disse a toda a gente. O meu pai está a questionar a fusão. Está a falar em invocar as cláusulas de penalização. Tens de parar com o que quer que estejas a fazer e assinar os papéis.
Recebe o dinheiro e desaparece. Que papéis? Que dinheiro? Perguntou Isabela, fingindo ingenuidade. O Marcos cortou-me completamente. E até onde sei, o único papel que assinei foi uma certidão de casamento. Houve um engasgar do outro lado da linha. Isso é mentira. É? Perguntou Isabela, com frieza afiada. Então por que não pedes ao Marcos para te mostrar o contrato de barriga de aluguer? Vê se tem lá a assinatura dele. Ou melhor, pede-lhe para te mostrar prova de que ele é sequer capaz de gerar o herdeiro que prometeu ao teu pai. Era a frase que Evelyn a ensinara. E foi uma estocada direta ao coração. Ela não estava a revelar a verdade, apenas a plantar uma semente de dúvida no terreno mais fértil possível. Estás louca, sibilou Catherine, mas a convicção tinha desaparecido da voz. Um lampejo de incerteza substituíra o desprezo. Entrou de novo no carro e arrancou a alta velocidade. Fase 2 completa, disse Evelyn. Introduzimos um elemento de instabilidade na aliança deles. Agora vão começar a desconfiar um do outro. E uma parceria construída sobre mentiras não resiste ao escrutínio. Mas o império de Marcos atacava por outra frente. Na noite seguinte, houve uma batida forte e oficial na porta. Era um oficial de diligências. Entregou a Isabela um envelope espesso. Era uma ordem judicial. Marcos estava a requerer uma ordem de restrição de emergência, alegando que Isabela era mentalmente instável e o estava a assediar a ele e a sua noiva. Anexada estava uma petição ainda mais assustadora. Um pedido para estabelecer custódia e tutela exclusiva do feto, citando o comportamento errático da mãe e o contrato de barriga de aluguer como prova de que ela era apenas uma portadora gestacional sem direitos legais. Ele anexara uma versão altamente editada, e provavelmente forjada, do contrato. Ele estava a fazer uma jogada direta para ficar com o bebê. Isabela sentiu um medo primitivo apoderar-se dela. Isto ia além de dinheiro ou vingança. Isto era sobre o filho dela. O que fazemos? Perguntou, a voz mal passando de um sussurro. O rosto de Evelyn estava sombrio. Ele está a forçar-nos a agir, disse ela. Está a levar a luta para o campo aberto. Acha que vamos ter medo. Acha que vamos ceder. Ele está enganado. Ela pegou no telefone. Está na hora de chamar a nossa testemunha principal. Marcou um número. Bem, é a Evelyn Reed. Vamos a tribunal, e precisamos que tragas a verdade contigo. A sala de reuniões no 50º andar da nova torre da Thor Dynamics era menos uma sala e mais uma declaração de domínio. Um espaço frio, estéril, feito de vidro e aço, a flutuar no céu. Uma parede inteira era uma janela contínua, oferecendo uma vista de tirar o fôlego, uma panorâmica divina da cidade abaixo, um reino sobre o qual Marcus Thorne presidia. A mesa de conferência era um único bloco monolítico de mármore negro, polido ao ponto de refletir os rostos tensos dos presentes como almas aprisionadas no gelo. Na cabeceira desta mesa imponente, sentado como um rei no trono, estava Marcus. Flanqueado por 2 advogados, um homem e uma mulher, cujos fatos caros e imobilidade predatória os faziam parecer tubarões bem vestidos. À sua direita, Catherine Davenport, com postura rígida, o sorriso triunfante do restaurante substituído por uma ansiedade palpável. A mão pousava perto da dele, como a procurar segurança. Ao lado dela, Harrison Davenport, o pai, observava tudo com olhar impassível e astuto de quem construiu um império mediático devorando concorrentes. A sua presença era um peso silencioso. Ele não era um observador, era um juiz. Do outro lado da mesa, em cadeiras que de repente pareciam muito pequenas, estavam Isabela e Evelyn Reed. Isabela sentia uma estranha calma fria. O terror que a atormentara durante semanas tinha desaparecido, consumido por uma fúria justa. Ela olhou para Marcus, olhou verdadeiramente, e pela primeira vez não viu o bilionário encantador que a arrebatara. Viu um homem oco, um ego frágil envolto em dinheiro e poder. Sentia o peso reconfortante de Evelyn ao seu lado, bastião de confiança tranquila e inabalável. Aquilo não era uma execução, percebeu. Era um exorcismo. O silêncio foi quebrado por Marcus, que se inclinou à frente, entrelaçando os dedos. A voz, quando surgiu, era uma arma sedosa, gotejando condescendência e falsa magnanimidade. Bem, começou ele,
com um sorriso preguiçoso nos lábios, dirigindo-se a Evelyn mas lançando olhares de desdém a Isabela. Sou um homem ocupado, por isso vamos despachar este assunto infeliz. A minha equipa legal aconselhou-me que, num gesto de boa vontade, devo apresentar uma solução para acelerar isto. Fez sinal ao advogado homem, que falou num tom plano e monótono. O Sr. Thorne está preparado para oferecer à sua cliente um pagamento único ex-gratia de $20.000. Marcos levantou a mão, retomando o controlo. Um pequeno gesto pelos transtornos. Pela confusão que parece ter vivido. Contudo, este pagamento está condicionado à assinatura imediata de um acordo abrangente de confidencialidade e renúncia. Recostou-se na cadeira, o sorriso a alargar-se. Os termos são simples. Ela renunciará a todas as falsas alegações contra mim ou a minha família. Aceitará visitas supervisionadas com um psicólogo nomeado pelo tribunal, para assegurar estabilidade mental até ao parto. Depois de o produto, o ativo, ser entregue, não haverá mais contato. Renunciará a todos os direitos parentais. E, como acordado originalmente, abandonará a minha casa em 12 horas e nunca mais tentará contactar-me a mim, a minha noiva, ou a qualquer colaborador da minha empresa. É mais do que generoso. É um presente. Deixou a palavra presente pairar no ar. Um insulto final envolto em verniz de caridade. Catherine deixou escapar um pequeno sorriso cruel. Harrison Davenport permaneceu impassível, os olhos semicerrados. Isabela sentiu um tremor do medo antigo, mas sustentou o olhar de Marcos, a coluna direita. Não o deixaria vê-la quebrar. Evelyn Reed nem pestanejou, nem sequer olhou para o papel de acordo que um dos advogados deslizou pela vasta superfície de mármore. Deixou-o ali, uma ilha de mentiras no mar de verdades. A minha cliente rejeita sua proposta, Sr. Thorne, disse Evelyn, a voz cortando o ar arrogante com a precisão de um bisturi. Marcos riu. Um som baixo, arrogante. Rejeita. Com que fundamento? Está à espera de 30.000? Não sejas gananciosa, Sra. Rose, disse ele, dirigindo-se a Isabela. Não fica bem. A minha cliente rejeita sua proposta porque não está à venda, declarou Evelyn com firmeza. E o filho dela também não. Fez uma pausa. Deixou o silêncio alongar-se, forçando-os a escutar. Contudo, estamos preparadas para apresentar uma contraproposta. Uma proposta para resolver isto de forma amigável e definitiva. Harrison Davenport inclinou-se ligeiramente para frente. O primeiro sinal de interesse genuíno. E qual é a sua proposta, Sra. Reed? É bastante simples, disse Evelyn. A expressão aberta e razoável. A minha cliente não quer nada do Sr. Thorne. Nem dinheiro, nem acordo, nem bens. Um murmúrio de confusão percorreu a sala. Os advogados de Marcos trocaram olhares perplexos. O próprio Marcos franziu o sobrolho, a confiança a vacilar pela primeira vez. Aquilo não estava no guião. Ela está disposta a deixar tudo para trás, continuou Evelyn. O olhar a passar de Marcos para Harrison. Tem apenas uma condição. Um único termo não negociável. Quer que o Sr. Thorne convoque uma conferência de imprensa. Aqui mesmo, neste edifício. Quer que ele se apresente ao lado da sua bela noiva Catherine e do seu estimado futuro sogro, Harrison Davenport. E anuncie ao mundo a sua imensa alegria. Quer que celebre o nascimento iminente do seu primogênito, o seu filho biológico e herdeiro. A armadilha estava montada. Elegante na sua simplicidade. Ela transformará a obsessão dele em arma. O legado, a imagem pública, o negócio com os Davenports. Tudo assentava na mentira da sua fertilidade. Uma conferência de imprensa? O advogado de Marcos bufou. Isso é ridículo. Não estamos aqui a planear um evento de RP. Isto é um acordo legal. Asterisco asterisco, pelo contrário, respondeu Evelyn com suavidade. Isto é o acordo. O que poderia ser mais razoável? Um homem como Marcos Thorne, tão preocupado com a sua dinastia, deveria estar a gritar aos 4 ventos. Esta é a oportunidade de solidificar a união Thor-Davenport. De mostrar ao mundo a força e o futuro dos vossos impérios combinados. A menos, claro, que haja alguma razão pela qual não queira reclamar publicamente o próprio filho. Asterisco asterisco. A pergunta ficou no ar como um gás tóxico.
Marcos pareceu encurralado. Via a lógica. Via a vitória mediática que isso lhe daria. Mas também via as mandíbulas da armadilha a fechar-se à sua volta. Concordar seria abraçar publicamente uma mentira da qual nunca poderia voltar atrás. Recusar seria inexplicável. Ela não é a esposa dele. Rebentou Catherine, a voz aguda, a compostura cuidadosamente construída a desmoronar-se. Isto é assédio. O bebê é o resultado de um contrato comercial. Evelyn voltou-lhe o olhar, fria. Ah, é. Retirou um documento da pasta e deslizou-o pela mesa. Parou mesmo à frente de Harrison Davenport. Marcos suava. Pequenas gotas formavam-se-lhe na testa. Este não é o momento nem o lugar. Isabela sabia que aquele era o seu momento. Ensaiara-o 1000 vezes na mente. E agora as palavras vinham-lhe claras e firmes. Levantou-se, uma figura solitária e desafiadora contra o horizonte cintilante. O movimento captou todos os olhares da sala. Ele está a hesitar, Sr. Davenport, disse ela. A voz a ressoar com uma força que nunca soubera que possuía. Caminhou devagar, deliberadamente, até a cabeceira da mesa onde Marcos estava encurralado. Os olhos nunca deixaram os dele. Ele está a hesitar porque é uma fraude. É um mentiroso. Retirou do bolso a pequena pen USB sem marca, aquela que bem lhe dera. Com mão firme, colocou-a sobre o mármore polido, diretamente à frente de Harrison Davenport. Fez um som suave e definitivo na sala em silêncio. Marcos não está só a mentir sobre eu ser ou não a esposa dele, disse ela, a voz a ganhar força. Cada palavra um golpe de martelo contra a fachada em ruínas. Está a mentir sobre o bebê. Está a mentir sobre o seu legado. Está a mentir sobre os próprios alicerces do negócio que fez consigo. Está a mentir sobre tudo. Harrison pegou na pen USB, segurando-a entre o polegar e o indicador como se fosse uma granada ativa. E o que é suposto isto ser? Perguntou. Evelyn Reed levantou-se, juntando-se a Isabela. É a verdade. É o ficheiro médico completo, não censurado e autenticado de Marcos Ruatorne da Clínica Weissmann em Zurique, com data de 6 meses antes sequer de conhecer a minha cliente. Prova, de forma conclusiva e científica, que o Sr. Torne sofre de azoospermia. Prova que é medicamente estéril e que o é há 5 anos. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi uma coisa física, um peso esmagador que sugava o ar da sala. Catherine Davenport soltou um som engasgado, a mão a voar até a boca. Marcos Torne ficou completamente lívido, o rosto uma máscara de terror absoluto. O rei fora despido na sua própria sala do trono. E para corroborar isso, continuou Evelyn, a voz implacável. A pen contém ainda uma declaração juramentada do seu antigo diretor financeiro, o Sr. Benjamin Carter. Anexada está uma cópia completa da contabilidade paralela da Thor Dynamics, detalhando não apenas os pagamentos offshore a um banco de esperma europeu premium para a concessão desta criança, mas também a fraude financeira sistemática usada para inflacionar o valor da empresa em quase 30% antes das negociações de fusão. Como se ensaiado, as portas pesadas da sala de reuniões abriram-se. Benjamin Carter, com ar envelhecido e cansado, mas com fogo de vingança nos olhos, entrou. Trazia uma pasta de couro. Parou e olhou diretamente para o antigo patrão. Está tudo aí, Sr. Davenport, disse Ben, a voz firme. Cada dólar. Cada mentira. Esse homem construiu o seu império sobre areia. O valor da empresa é uma ficção. E a promessa de um herdeiro é uma impossibilidade biológica. Harrison Davenport olhou da pen USB para Ben. Depois para o rosto pálido e destruído de Marcos Torne. E finalmente para a própria filha, o rosto desfeito, encharcado em lágrimas de incredulidade e humilhação. A verdade, em toda a sua fealdade brutal, tinha finalmente vindo à luz. Marcos não falou. Não conseguia. Limitou-se a olhar para Isabela, os olhos vazios. Já não via a mulher que tentará destruir. Via a arquiteta da sua aniquilação. O mestre do universo. O homem que movia mercados e arruinava vidas com um telefonema. Fora completamente e irremediavelmente derrotado pela empregada de mesa que tentará descartar. E no silêncio gélido daquela sala de reuniões, 50 andares acima da cidade que achava possuir,
O seu mundo inteiro veio abaixo. No fim, Marcus Thorne perdeu tudo. O acordo com os Davenport implodiu, arrastando consigo as ações da sua empresa e a sua reputação. Foi alvo de uma enxurrada de processos por parte dos investidores e de uma investigação federal por fraude. Catherine deixou-o. E o império mediático da família dela alegremente noticiou a sua queda espetacular. Isabella, guiada por Evelyn, negociou um divórcio discreto e um acordo que assegurava que ela e o seu filho estariam protegidos para toda a vida. Nunca quisera o dinheiro para si mesma, mas garantiria que a sua criança tivesse todas as oportunidades. Mais importante ainda, recuperou a liberdade, a dignidade e o nome. Ela não era barriga de aluguer de ninguém. Era Isabella Rossi. Uma mãe. Uma artista. E uma sobrevivente que enfrentou um monstro. E venceu. Esta história é um lembrete poderoso de que a verdade é a arma mais letal de todas. E que a coragem pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Se foste tocado pela luta de Isabella por justiça, dá um like neste vídeo e partilha-o com alguém que precise de ouvir uma história de força e resiliência. Não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sino de notificações para não perderes o nosso próximo drama da vida real. E tu? O que achaste da queda de Marcus Thorne? Conta-nos nos comentários.